A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Ontem eu compartilhei com vocês sobre o texto que Deus nos deu essa palavra do ano da casa cheia. E o que eu compartilhei ontem, espero que tenha ficado claro para você, é o seguinte: para que haja festa e para que a casa esteja cheia, tem um mover do dono da casa, que é o Senhor. Existe os recursos do dono da casa, que é o Senhor, mas existe a cooperação dos seus servos, daqueles que estão envolvidos com o Senhor no mesmo propósito. Então, junta esse trabalho, esse trabalho ali conjunto, e a casa fica cheia. Então, eu e você fomos chamados para fazer parte dessa festa. No nosso caso, para ajudar, colaborar, sermos instrumentos da parte de Deus, para lançar as redes, para testemunhar, para falar, para orar, para manifestar a unção do dono da casa, e assim a casa ficar cheia. Quando nós fazemos isso em harmonia, em acordo com o Senhor, pode ter certeza, o fruto e a consequência é que a casa fica cheia. Amém, queridos? Amém. Ontem. Mas nesse mesmo texto tem algo que eu quero compartilhar com você. Em Lucas 14, então quando os servos saíram para chamar aqueles que foram convidados, e cada um a seu tempo foi dando desculpas e falando justificativas para não participar, então o dono da casa falou algo. O Senhor disse algo e disse o seguinte, Lucas capítulo 14, verso 23, diz o seguinte: respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Agora, olha o que o Senhor diz: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. E eu quero falar sobre isso. Nenhum provará. Quais são os que não vão provar? São aqueles que escolheram não estar. Então, são aquelas pessoas que têm justificativas, ou que, entre o direito de primogenitura e um prato de lentilha, escolheram o prato de lentilhas. O que é que o Senhor está falando? Esses que escolheram, então, não vão participar, não vão provar, porque eu dei a opção, eles olharam e eles rejeitaram a minha graça, rejeitaram o meu convite. Esses não participam. E eu queria falar sobre escolha. Escolha, a importância, o poder da escolha. Essa escolha faz parte de um dom que Deus te deu, que depois do Espírito Santo eu considero o dom mais importante, que chama-se livre-arbítrio. Fala para a pessoa que está do seu lado: você tem livre-arbítrio. Fala para o outro do outro lado: você também tem livre-arbítrio. Agora fala para a pessoa do lado, fala: então toma cuidado com as suas escolhas. Se você vê aqui as pessoas dando a justificativa: não, eu casei, eu preciso desfrutar do meu casamento. Não, eu comprei algo, comprei uma casa, comprei um carro, eu preciso experimentá-lo, eu preciso desfrutar dele. Não, eu preciso fazer isso, eu preciso cuidar das minhas coisas e tudo. São as justificativas. Mas, na verdade, não são justificativas, porque eles fizeram uma escolha. E o dono da casa entendeu muito bem o que é escolha. Sabe, Deus sempre coloca diante de mim e de você escolhas. O céu e a família de Deus não é feita assim de robôs, onde você programa para ele fazer alguma coisa. Não, Deus te deu o livre-arbítrio. Por que Deus te deu o livre-arbítrio? Porque Deus tem livre-arbítrio. E para que sejamos como o Senhor, nós também precisamos ter. E no céu não vai ter ninguém obrigado. Vai ter pessoas que estão felizes de fazerem parte do reino de Deus. Quantos aqui estão felizes de fazer parte do reino de Deus? Glória a Deus. Então isso é uma escolha que você está fazendo. E se você vê desde o Éden, Deus sempre deu escolha para o ser humano. Pessoas que não conhecem muito a palavra de Deus e nem a vida cristã, sempre me questionam, principalmente os que não são cristãos: essa história não funciona. Por que é que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden, sabendo que o homem ia pegar? Então para que isso? Isso é uma pegadinha de Deus? Deus é irresponsável porque fez isso? Não, Deus sempre dá escolha. Ele falou: se você comer, você morre. Mas a decisão é sua, Adão. A decisão é sua, Eva. Você escolhe. E Deus sempre fala: escolhe a vida, não escolhe a morte. O homem escolheu a morte, mas Deus está sempre nos dando escolhas. Então eu e você jamais seremos vítimas. Você viu isso
no que nós lemos aí nos 21 dias de jejum. Por quê? Porque eu e você temos livre escolha, nós podemos escolher. Então eu não posso reclamar da escolha que eu fiz, porque eu escolhi. E Deus, olha como que Deus trabalha. Ele fala para você o que é a vida, Ele fala para você o que é a morte, Ele fala para você, escolhe a vida, e depois Ele te pergunta, o que é que você vai escolher? Então eu e você não podemos abrir mão disso e precisamos pensar muito nas escolhas que fazemos, porque as nossas escolhas terão consequências. Tem pessoas que fazem uma escolha, mas não quer as consequências da escolha, não tem jeito. Deus te fala, ó, se você escolher isso, a consequência é essa. Então, faça a escolha certa. E aí a pessoa escolhe aquilo que Deus falou para ele não escolher, ou melhor, que Deus falou para ele que teria consequência e não quer a consequência, não tem jeito. Então as nossas escolhas, vou te falar uma coisa, no final das suas vidas, da minha vida e da sua vida, o resumo dela vai ser a história das nossas escolhas. Se você vai ser um vencedor ou não, não tem a ver com Deus, tem a ver com você. Os somatórios das nossas escolhas é que vai produzir um vencedor ou não. E nós somos uma igreja que temos encargo de edificarmos uma igreja de vencedores. Então, ou seja, precisamos fazer as escolhas certas. Quando Deus estava levando o povo para Canaã, olha tudo que Deus fez. Deus envia Moisés, Deus libera poder, Deus destrói o Egito inteiro, depois destrói o exército de Faraó lá na passagem do Mar Vermelho. Deus leva aquele povo durante 40 anos. Irmãos, durante 40 anos havia uma nuvem no deserto. Eu percebi que aqui em São José do Rio Preto é muito quente, bem mais quente. Eu sou lá de Goiás, e eu considero sempre Goiás muito quente, Goiânia é muito quente, mas aqui o goiano ficou para trás, que é bem quente. Ontem nós saímos, acho que era, sei lá, 11h30, quase meia-noite, o negócio estava quente para caramba. Eu falei, meu Deus do céu, aqui é quente de verdade. É fácil, né? Pois é, eu só esqueci porque que eu estou falando que aqui é quente. Mas é assim, depois que você tiver 61 anos e que você teve Covid e ficou internado, é assim. A nuvem, obrigado, meu irmão, que Deus te abençoe. Então é o seguinte, aqui é quente, mas o deserto é muito mais. Você torra no deserto. Eu não sei se você já foi em algum deserto. Numa das viagens que eu fiz lá para Israel, e a gente foi no Egito também, eu fui lá no Mar Vermelho, porque eu queria entender um pouco, porque quando você vê as coisas assim, fica mais claro. E aí eu fui no lugar que presume que foi onde Moisés partiu com o povo. Eu dei uma olhada naquele deserto. A gente é acostumado a ver deserto Saara, aquelas dunas e tudo, lá não é desse jeito. Mas é seco, é montanha, você não vê um palmo de coisa verde. A única coisa que você vê é aquelas ondas de calor. Aqui a gente vê aquelas ondas de calor, mas lá você só vê isso, não tem outra coisa. Você olha tudo, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, esse homem tinha muito poder, muita unção. Porque como que 3 milhões de pessoas seguiram ele no meio daquele deserto? Só que tinha uma coisa, tinha uma nuvem guardando eles. Então, olha o quanto que Deus abençoou aquele povo e quanto foi milagroso. Durante 40 anos tinha uma nuvem criando sombra para eles, mas durante 40 anos, pão do céu, chovia pão do céu todos os dias. No meio daquele deserto, tinha uma rocha que andava com eles. Paulo disse que essa rocha era Jesus Cristo, que saía água dela para dar água para 3 milhões de pessoas. Saía água dali. Então veja, a roupa deles não envelheceram. Eu fiz essa viagem, eu vim de carro de São Paulo para cá, meus pés ficaram inchados de lá para cá, eu só dirigindo, não estava andando não, só com o pé ali no acelerador, o pé já ficou inchado. Agora imagina você no deserto, 40 anos, a Bíblia diz que os pés deles não inchavam, a sandália não acabava. Você não quer comprar um sapato desse que nunca acaba? Pois é, uma roupa que não acaba, nem fica com mau cheiro, fica limpinha no seu corpo durante 40 anos. Quem não quer isso? Olha o tamanho do poder. Então Deus fazendo, chega às portas de Canaã, aí Deus fala para eles, olha, é o seguinte, vamos ler esse texto, está lá em Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, olha o que Deus fala. Isso Moisés ainda era vivo, estava lá conversando com o pessoal. Do outro lado tem Canaã, tem o Rio Jordão, estão lá parados. E Moisés está o quê? Relembrando as coisas. E Deus manda falar algo para aquele povo. E o que é que Deus falou? Deus falou o seguinte: Moisés, pega um grupo de pessoas, vai para um monte chamado Gerizim, e pega outro grupo de pessoas, põe lá no Monte Ebal. Lá no Monte Gerizim, fala para as pessoas proclamarem o seguinte:
caso vocês andem com Deus, sigam os mandamentos do Senhor, vocês vão ser abençoados nisso, nisso, nisso e nisso. Pega o povo que está lá no Monte Ebal e fala para eles assim: caso vocês se afastem de Deus, vai acontecer isso, isso, isso e isso. E aí, depois vocês vão falar para eles o seguinte: olha o que Deus mandou falar. Então Deus mandou fazer isso. Então tem um grupo proclamando a bênção, caso eles escolham a bênção. Tem um grupo proclamando a maldição, caso eles escolham a maldição. Não é que Deus vai amaldiçoar, eles é que vão escolher a maldição. E aí Deus fala o seguinte, lá em Deuteronômio capítulo 30, verso 15, fala o seguinte: vê que proponho hoje a vida e a morte, a vida e o bem, a morte e o mal. E no verso 19 fala o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua descendência. Olha o quanto que Deus é nobre. Olha o tanto que no céu não tem imposição. Quando eu vejo às vezes alguém da igreja impondo alguma coisa a alguém, eu falo: você representa quem? Porque Deus não impõe nada. Deus fala, Deus explica, Deus aconselha e te dá liberdade de escolha. Então Deus falou: põe um grupo falando da bênção, põe um grupo falando da maldição. Eu estou falando para vocês que escolha a bênção, escolha a vida. Mas o que é que vocês escolhem? Faça a escolha, porque vai recair sobre vocês. Deus está no seu alto sublime trono muito bem, não tem problema, não tem tribulação, não tem dificuldade, não tem doença, não tem nada, só tem prosperidade. E Ele quer que você viva assim também, mas Ele fala para você: escolhe. Eu estou aqui falando para você, a bênção virá assim, assim, assado. A maldição virá assim. Eu aconselho você a escolher a vida. Mas e aí, o que você quer? O que é que você escolhe? Deus fazendo isso, o Todo-Poderoso nos dá essa opção de escolha. Se você fosse Deus, você ia dar a opção de escolha para as pessoas? Esses dias alguém aprontou algumas coisas para mim e eu fiquei pensando: se eu tivesse poder, eu ia olhar para essa pessoa com um olhar assim, para dar uma dor de cabeça nela assim, insuportável. Não era para matar ela não, só para dar uma dor de cabeça grande. Aquela dor de cabeça assim, tum! Aí, olha, eu pensando nisso, eu falei: ei, diabo, mas você gosta de aproveitar a mesma oportunidade. E a minha carne junto, porque a carne ama o diabo. E eu aqui falando: gente, eu sou nova criatura, eu sou filho de Deus. Pior, eu sou pastor, eu estou aqui pensando isso. Mas é só eu que penso isso, ou você pensa isso de vez em quando também? Pensei que era só eu, hein? Já ia ficando ruim aqui. Então, veja. Então, eu e você fazemos escolhas. Deus nos dá a oportunidade de fazer escolhas. E, às vezes, dentro da igreja, você vê alguém prosperando mais do que você está mais tempo, você conhece mais a palavra de Deus, mas ele prospera mais. A questão é o seguinte: que essa pessoa está fazendo melhores escolhas do que a sua. E aí, ao invés de você ficar contrariado com ele, olha para você ver o que aconteceu logo no início da humanidade. Bom, Adão já fez uma péssima escolha, preferiu acreditar no diabo do que em Deus. Em outras palavras, o que Adão fez? Deus é mentiroso, porque é o diabo que está falando a verdade, não é Deus. Mas Jesus falou: eu que sou a verdade. Mas o homem escolheu acreditar no diabo, e o resto é história. Nós estamos aqui nesse buraco chamado terra por conta disso. Nós não estamos no Éden por conta disso, porque Adão fez uma escolha ruim, e eu e você estamos pagando até hoje. Mas não vai brigar com Adão quando chegar lá não, porque você também está fazendo escolha ruim. E às vezes seu filho, sua descendência, seus parentes, seus amigos, a empresa, o seu trabalho está sofrendo consequências de escolha ruim. Às vezes a igreja, a célula está passando ruim porque você está fazendo uma escolha ruim. Então toma cuidado com as suas escolhas. Logo no início, depois que Adão saiu do Éden, tem lá Abel e Caim, e eles foram oferecer um sacrifício a Deus. Só que Abel trouxe das primícias dos seus frutos. A Caim falou: vou fazer um sacrifício para Deus, seja ele qual for. É a hora da oferta, pega uma moeda aí, dá de oferta. Esse é Caim. E aí Deus não aceitou a oferta de Caim. Não era pelo valor, era pelo coração. E aí Caim viu, percebeu: Deus está alegre com a oferta de Abel e não está com a minha. Ele ficou triste. Aí Deus vem falar para ele: Abel, Caim, toma cuidado, você ficou ruim, né? Faz a coisa certa, faça a escolha certa. Eu sou Deus, você é um nada. Então oferece alguma coisa que realmente seja de coração, e eu vou aceitar.
E qual foi a escolha de Caim? Veja, Caim podia fazer uma escolha: eu vou fazer a coisa certa então, porque vai ficar tudo bem. Mas não, ele escolheu matar o irmão, tirar o referencial. Aquele que estava certo, aquele que fez a escolha certa, ele preferiu matar ele do que fazer a coisa certa, de fazer a mesma escolha. Ao invés de fazer a mesma escolha de Abel, ele virou para Abel e matou Abel. Isso foi uma escolha. E você sabe o que é que aconteceu depois com Caim. Então veja, em nome de Jesus Cristo, fala para o irmão que está do seu lado: faça uma boa escolha. E aí a questão é o seguinte: eu li o texto aqui que fala sobre a escolha de vida e morte. Aí você fala: ô pastor, eu já passei disso, graças a Deus, minha escolha é da vida. E estou aqui até te ouvindo, isso significa que eu escolhi a vida. Mas a questão é o seguinte: depois que você a vida, escolha da vida é você estar no reino de Deus. Escolha da vida é você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Escolha da vida é você fluir o Espírito Santo. Escolha da vida é você se conectar na igreja. A questão é, depois que você faz essa escolha, você para de fazer escolhas ou você ainda continua fazendo escolhas? Pergunta para o seu irmão: depois que você escolhe a vida, você ainda tem escolhas para fazer? A questão é que nós ficamos só nesse negócio de escolha da vida e da morte, porque pensamos que fazemos escolha pelo Senhor e fazemos escolha de fazer parte de uma igreja. Parece que acabaram-se as nossas escolhas. Não acabaram, de forma alguma. Você vai passar toda a eternidade fazendo escolhas. Começa aqui e a eternidade afora. Então eu e você sempre precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas. Então veja, mesmo dentro da igreja, mesmo você fazendo parte de uma célula, mesmo você sendo um pastor, sendo um líder, sendo um discipulador, você continua fazendo escolhas. Você como solteiro faz escolhas, você como casado também faz escolhas, você como pai, você faz escolha, você como mãe, você faz escolha, você como filho também faz escolha. Você como amigo faz escolha, você como colega faz escolha, você como vizinho faz escolha. Nós fazemos escolhas todos os dias. A primeira e grande escolha é: eu quero a vida, como Deus falou. Escolhe a vida, escolhe a vida. Então essa é a primeira e grande escolha, porque nós temos um mundo que não escolheu a vida, mas graças a Deus nós escolhemos a vida em nome de Jesus Cristo. Mas e agora? E agora que fazemos parte do reino de Deus? Continuam as escolhas. Deixa eu ler um texto aqui para você ver claro como são as escolhas e as consequências delas. Está lá em Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, olha o que a palavra de Deus diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, essa quedava-se, ou seja, estava quieta, assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu, fala para o seu irmão do lado: escolheu. Fala para o do outro lado: escolheu. Cutuca quem está à frente, fala: escolheu. Olha para trás e fala: escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então veja, aqui está havendo um culto. Jesus está lá, onde Jesus está sempre tem um culto. E mais, Jesus entrou aonde? Na casa de Marta. Aqui está falando, casa de Marta. Maria então devia ser uma irmã mais nova, Marta talvez fosse casada, Maria não. Então entrou, foi Marta quem hospedou Jesus. Ela tinha primazia, e Jesus estava lá, fazendo o quê? Ministrando. Então tinha o povo que estava ouvindo Jesus, e tinha o povo que estava fazendo outro serviço. Marta no meio disso. Então veja, a Bíblia deixa clara que Maria fez uma escolha. Isso significa que Marta também fez uma escolha. E qual foi a escolha que Marta fez? É uma escolha pecaminosa? Não. Aqui está falando de serviços. Estava fazendo serviços que na hora do culto, estava fazendo serviço que na casa de Deus, estava fazendo alguma coisa na casa do Senhor. Na hora do culto estava lá. Ela estava sendo uma pessoa assim,
completamente vivendo uma vida dissoluta? Não estava. Mas tinha várias coisas que ela podia fazer ali. Uma delas era ouvir Jesus. Maria escolheu estar ali. Marta escolheu servir as pessoas. E eu te pergunto o seguinte: servir as pessoas é algo errado? Pergunta para o outro lado: é errado servir pessoas? Fala para a pessoa: não é errado. Ela escolheu então os muitos serviços. Mas olha o que acontece. Jesus fala claramente para ela que Maria fez a melhor escolha. Então, ou seja, se tem a melhor escolha, tem a escolha que não é a melhor. Não que seja pecaminosa ou errada, mas não é a melhor. A boa parte, Maria escolheu. Então, não sei se eu falei aqui ontem. Acho que não, eu falo tanta coisa em tanto lugar que eu já até me perco onde é que eu falei. Mas eu e minha esposa, então, a gente sempre... Se você fosse comer um frango, qual a parte do frango que você fala que é a parte boa? Pescoço. Jesus amado. Então veja, eu e a minha esposa damos certinho para comer um frango. Porque o que eu considero boa parte, ela considera ruim. E o que eu considero ruim, ela considera boa parte. Minha esposa gosta do pé, da asa, da costela, do pescoço. Eu gosto do peito, da coxa e da sobrecoxa. Então não tem briga. Ela fala assim: eu quero isso. Amém, leva, fica com você. Pega todos os pés, todas as asas. Pode pegar o que você quiser. Deixa aqui então para mim. Ela fala: eu não gosto de peito. Eu falo: amém, glória a Deus. Deixa eu comer. Então veja, a noção de boa parte, ela é relativa. Para mim e para você. Mas quando Jesus diz que algo é boa parte, então essa é a boa parte. Não é o que eu penso, não é o que você pensa. Porque a verdade é Jesus. Se Ele falou, aquilo então é o certo. E aí Jesus fala para Marta: Marta, você cuida assim de muitos serviços. Mas Maria escolheu a boa parte. Você escolheu algo que não é o melhor, Marta. Não nesse momento. Porque tem coisas que é bom num determinado momento, mas não é bom em outro. Então eu e você precisamos entender o que é boa parte. Então eu vou te falar uma coisa. Na vida cristã, a sua vida cristã, o que é a boa parte para você da vida cristã? Quantas pessoas, eu pelo menos tenho a impressão que a maioria das pessoas pensam que boa parte da vida cristã é a prosperidade. Porque os pedidos de oração que eu recebo sempre na live, pessoal, o pastor ora por mim, por emprego, para comprar um carro, para comprar uma casa, para arrumar um trabalho, para viajar, não sei mais o que. Eu falo: então ele está buscando a boa parte. E para ele a boa parte é isso. Mas acontece que a palavra de Deus diz que a boa parte não é isso. Paulo diz que a boa parte é o Espírito Santo fluindo na sua vida. Essa é a boa parte. Por isso, quando eu vejo um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, uma filha de Deus, que não flui no Espírito Santo, eu falei: ele ainda não conhece a boa parte. Porque se conhecesse, ele ia buscar isso. Quando alguém acorda e sai assim, e não ora, não flui no Espírito Santo, ele ainda não entendeu o que é boa parte. Porque se entendesse, ele estava buscando a boa parte. Eu penso o seguinte: você que é casado, qual é a boa parte do seu cônjuge? Ou do casamento? Aí você fala: eu estou procurando até hoje, pastor, eu não achei ainda não. Casei, essa é a minha busca, eu quero encontrar uma boa parte daquele sujeito. Mas está difícil. É o que eu falo para você, os pedidos de oração que eu encontro, engraçado que é mais as mulheres que pedem oração, porque elas, eu não sei, eu acho que elas creem mais, elas têm mais fé, os homens ficam calados, esperando, as mulheres já falam: eu quero isso, ora por isso, eu não sei mais o que. Eu gosto disso, porque a palavra de Deus diz para a gente ser assim. Então, veja, então minha esposa está aqui, você conhece, então nós estamos lá no relacionamento. Eu posso escolher no relacionamento, quando eu olho para ela, aquilo que eu vou observar, aquilo que eu vou abraçar. Então, nós temos 40 anos de casado. E em 40 anos você conhece a pessoa, pode ter certeza que você conhece.
Você olha para minha esposa assim, a mulher doce, né? Tranquila e tudo, isso é verdade. Mas depois de 40 anos, eu consegui encontrar alguma coisa de defeito. Tem que pegar com lupa, mas eu acho. Aí eu olho para ela, eu escolho a boa parte, que no meu caso é muito simples, de olhar para ela e achar a boa parte. Mas o inverso é um problema para ela, porque com 10 minutos junto comigo, você vai saber dos meus defeitos. Então eu acho que eu tenho, em mim, a boa parte, ela precisa da lupa para achar. Mas o que não é bom, basta olhar, você vai ver. Então, basta olhar, beleza. Fica de pé aí, amor. Vai, só um pouquinho. Quantos aqui são solteiros? Levanta a mão e deixa eu ver. Solteiros. Tem alguns aqui que com a mão levantada, você é muito parecido comigo. Feio. Então é o seguinte. Mas olha aqui, presta atenção. Presta atenção. Olha aqui, presta atenção. Olha aqui. Mas olha minha esposa, o tanto que ela é bonita. Porque eu fui para Deus, eu entendi, falei, Deus, eu não sou bonito, então como que faz? Mas eu preciso casar, eu quero casar com uma mulher bonita. Aí orei. Olha aí, fica de pé aí, olha para ela. Ela não era uma mulher de oração, hoje não era. Aí o que sobrou para ela? Eu. Agora, olha o que sobrou para mim, ela. Pode sentar. Então eu olho e falo assim, Deus me deu uma boa parte. E eu fico pensando na crise dela, que ela olha para mim e fala, Jesus amado, o que sobrou para mim? Oh Deus amado. Então o que é que você olha no casamento? Você pode escolher a boa parte do casamento, mas tem pessoas que estão focadas na parte ruim. O fulano é um estrupício. Igual ontem eu falei aqui, que a irmã falou assim, o meu marido é um gastão, ele gasta tudo que a gente tem, a gente trabalha, ele gasta tudo. Quer dizer, estou olhando a parte ruim. Mas se ela casou, algum dia ela viu alguma parte boa. Mas por que não foca na parte boa? Então nós somos pastores, vocês têm aqui o pastor Marcelo. Eu conheço ele há alguns anos, e para mim ele é uma excelente pessoa. Mas você pode olhar, e você está aqui todo dia, você pode perceber alguma coisa que ele ainda está crescendo, está avançando, é uma fragilidade dele. Para que você vai ficar olhando isso? Por que você não escolhe a boa parte? Escolhe a boa parte e fica olhando. Na disposição, na tranquilidade, no avanço, numa pessoa correta em tudo que faz, que é padrão dele. Olha isso, um homem que busca a Deus, que tem experiência com o Senhor, que está multiplicando, que cuida da vida dele para servir você, essa é uma boa parte. Olha isso, por que é que você tem que olhar uma fragilidade ou outra? Então eu e você temos o poder de escolha, em todas as coisas, seja na sua própria vida. O que é importante? Escolha aquilo que é importante. No seu casamento, olhe aquilo que é importante. Olhe para os seus filhos daquilo que é importante. Olhe na sua célula o que é importante. Aquilo que é a boa parte, fixe nisso, escolha isso. Por quê? Quando você não escolhe a boa parte, que foi o caso de Marta, não é algo pecaminoso. Não é pecaminoso você gostar de um carro. Não é pecaminoso você gostar de uma casa. Não é pecaminoso você querer uma vida profissional que você ganha muito mais do que o que você precisa. Não é pecaminoso você é solteiro, ver que você é feio e querer casar com uma mulher bonita. Não é pecaminoso. Tá bom, não é problema isso. A questão é o seguinte, escolha a melhor parte. Não é só uma questão de pecado ou não. Aquilo que é pecado ou não, aquilo que não é pecado, tem uma parte melhor e uma parte que não é tão boa. Marta escolheu muitos serviços. E quando você escolhe aquilo que não é a boa parte, eu vou te falar as consequências. Jesus disse para Marta, 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 anda preocupada, você está muito ansiosa. Então olha o que acontece, quando você não escolhe a boa parte, tem consequências na sua vida. E a consequência Jesus falou aqui para Marta, você anda preocupado. Se você está preocupado na sua vida cristã, se está preocupado dentro do seu casamento, está preocupado dentro da sua célula, está preocupado na sua vida profissional, está preocupado com a sua empresa, é porque você não escolheu a boa parte. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, está preocupado? Quando alguém é solteiro, está preocupado com a solteirice, é porque não escolheu a melhor parte da solteirice. Então, se você está ansioso com o que vai acontecer, é porque você não escolheu a boa parte. Era o caso de Marta. E principalmente, são 3 consequências quando você não faz a melhor escolha. Quando você não escolhe a parte boa. É o quê? Você fica preocupado, você fica ansioso. E você começa a reivindicar.
reivindicação é uma consequência de quem não escolheu a boa parte. Maria não estava reivindicando nada, Marta estava. Então é o seguinte, olha como que é o poder da escolha quando você faz. Você escolhe os muitos serviços. Graças a Deus, ela não era preguiçosa, estava lá servindo, eu preciso fazer, eu vou fazer. Ela escolheu isso, mas quais são as consequências disso sobre a vida dela? Preocupada. Por quê? Olha, ela está ali servindo, ela precisava de não sei quantas pessoas, imagina, onde Jesus chegava era uma multidão. Ela na casa dela estava hospedando Jesus, chegou uma multidão. E ela, como uma boa dona de casa, quer servir todo mundo, não quer que ninguém saia falando mal dela. Essa mulher não cuida de nada. Eu fui lá na casa dela, passei, foi fome, o banheiro estava sujo, a casa estava imunda, não sei mais o que, e tudo, nem um cafezinho ela me ofereceu. Então ela estava preocupada com isso, e estava lá preocupada. E quando você está preocupado, você deixa de desfrutar, porque você está preocupada. Estava também ansiosa, e estava reivindicando. Então quando você olha para o seu cônjuge, e você não escolheu a melhor parte, você é cheio de reivindicação. Ô fulano, você tem que mudar isso. Até quando você vai ficar assim? Não aguento mais, estou esgotada com você, fulano. Estou esgotado com você, Beltrano. Por quê? Porque você é cheio de reivindicação. Reivindicação é consequência de quando você não escolhe a boa parte. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Tem reivindicação aí na sua vida? Você já viu que pessoas vão na célula e depois ficam cheias de reivindicação? Esse líder aí não me visita. Esse líder é assado. O membro lá do irmão é muito folgado. Já viu aqueles anfitriões que cedem a casa, mas não escolheu a melhor parte de ser anfitrião? E aí alguém derruba um copo de Coca-Cola no sofá. Aí pronto, acabou a célula, já não vê mais nada, ou palavra de Deus nem nada, está ali pensando, como que tem coragem de derrubar um copo de Coca-Cola no meu sofá? Eu levei não sei quantos anos para comprar esse sofá, eu estou aqui oferecendo para eles sentarem bem, e ele derruba um copo de Coca-Cola no meu sofá. Você está rindo porque deve ter acontecido já com você, né? Quer dizer, a pessoa está ali e não escolhe a melhor parte. Ela é anfitriã, está recebendo a igreja do Deus vivo. O que é mais importante? A igreja do Deus vivo é um sofá? Não, pastor, não exagera não. Não, é lógico que a igreja deveria cuidar do seu sofá, mas se não cuidar, ela está ali, a bênção de Deus está ali, o fluir do Senhor está ali, os milagres acontecem, pessoas se convertem, você está edificando para a vida eterna, essas vidas vão para a eternidade, e o seu sofá vai ficar aqui. Então, faça a melhor escolha, porque em tudo você vai escolher, mas o que você escolher vai produzir o quê? Vai produzir consequências. Então, se você tem amizade, se você está cheio de reivindicações com essa amizade, você não está escolhendo a melhor parte da amizade. Um tempo desse aí atrás, alguns anos atrás, eu e a minha esposa, nós temos amigos de época que nós éramos solteiros lá em Goiânia. Todas as vezes que a gente vai em Goiânia, a gente encontra com essas pessoas e tudo. E tem uma amiga nossa lá, toda especial, que ela é assim, muito impulsiva. E eu conheci ela antes de conhecer minha esposa. Ela foi madrinha de casamento nosso, né? Então ela conheceu o primeiro e a Zanilda depois, mas agora nós somos todos amigos. Aí nós estávamos numa reunião, lá numa comunhão, e ela falou um negócio para mim assim, muito ruim. Mas muito ruim mesmo. Pensa numa coisa ruim, foi o que ela falou para mim. Ela tem muita liberdade, eu tinha o quê? 18 anos, 17 anos quando eu a conheci. Hoje tem 61 anos, então imagina, a gente tem muita liberdade. E ela falou algo, e eu fiquei olhando, fiquei pensando, falei, não é bom ouvir isso. Fiquei pensando. Mas ela não é minha ovelha, ela é minha amiga. E a Zanil está do meu lado, ouviu, mas pensa numa mulher que ficou ruim. Mas a minha esposa já deve ficar ruim e você não sabe. Eu sei, você nunca vai saber. Aí eu olhei para ela e pensei, nossa, a Zanilda ficou ruim. Mas está lá tudo bem, todo mundo bom. Aí a gente saiu, ela ficou calada, minha esposa não cria barraco. Se você quiser criar barraco com ela, vai ser só você o barraqueiro. Ela não cria. Eu crio, não vem criar barraco comigo não, que eu crio. Ela não. Então é o seguinte, e aí eu fiquei olhando, eu fiquei calado e tudo, nós fomos embora. Aí ela falou para mim, por que você não respondeu? Eu falei, eu imaginei, se eu respondesse ia ficar ruim. Ela falou, mas ela não podia ter falado aquilo.
Eu falei, olha, tem mais de 40 anos que eu conheço essa pessoa. Eu não vou estragar essa amizade por conta de um desatino que ela fez uma vez ali comigo. Não tem sentido isso. A gente é amigo já há 40 anos. Ela falou, mas eu queria falar. Eu falei, então falasse, mas eu escolhi a parte boa, tá. Aí no outro dia, essa pessoa fez uma mensagem pedindo perdão. Eu falei, que absurdo, o que eu fiz? Não sei por que eu fiz, só pode ser o diabo, sempre é o diabo. É o diabo, não sei por quê. Ela é crente também. Aí eu falei para minha esposa, tá vendo? Olha, eu escolhi a melhor parte. A amizade prevaleceu, eu não vou brigar com ela reconheceu, ela está pedindo perdão, mas mesmo que ela não pedisse, eu quis escolher a amizade. Irmãos, é muito bom ter amigos, ter pessoas que estão junto com você, e ela é verdadeiramente amiga nossa, sempre ela investe, sempre ela ajuda e tudo. Agora ela fez um absurdo que ela fez, mas foi um momento. Eu não posso pegar 40 anos e destruir por conta de um momento, porque eu escolhi a melhor parte, que é o quê? Respeitar, considerar, valorizar a amizade de uma pessoa. Então você escolhe, mas quando você escolhe tem consequências. E eu quero falar, se você está preocupado, se você está ansioso ou ansiosa, e se você está reivindicando, é porque você não fez a melhor escolha. Então, se você está reivindicando na célula, é porque você não está vendo a melhor parte da célula. Se você está reivindicando no culto de celebração, é porque você não escolheu a melhor parte do culto. Se você está reivindicando com seu cônjuge, é porque você não escolheu a melhor parte do casamento. Se você está reivindicando com seus filhos, é porque você não escolheu a melhor parte da maternidade e da paternidade. Se você está reivindicando com seus pais, é porque você não escolheu a melhor parte do que é ter pais. Sempre que há reivindicação, é porque você não fez a melhor escolha. Então veja, Jesus falou, Maria escolheu, e você, Marta, escolheu. Irmãos, quem faz uma escolha que não é a melhor, ele critica até Jesus Cristo. É o caso aqui de Marta. Ela não estava falando com Pedro, ela não estava falando com João, ela não estava falando com Tiago, ela estava falando com Jesus Cristo. E ela chega para Jesus toda cheia de verdade, toda cheia de, eu estou certo. Não te importa, Senhor? O Senhor não faz nada? O Senhor não está vendo minha irmã aí? O Senhor não está vendo eu trabalhar? Por que o Senhor não fala para ela vir me ajudar? Reivindicando em Jesus. É lógico que só Marta faz isso. Eu nunca vi ninguém fazendo isso além de Marta. Chegar para Jesus e falar, o Senhor não vai mudar meu marido? Até quando esse louvor da igreja vai ser assim? Até quando esse pastor vai continuar? Até quando esse líder de célula? Deus, faz algo. Pois é, isso era Marta. Mas graças a Deus foi só Marta que fez isso, né? Amém? Amém. Minta não, irmão. Pode mentir não. Então veja. Você pode fazer escolhas que não sejam pecaminosas, mas que não é a melhor escolha. Agora, qual foi a escolha que Maria fez? Olha aqui, está escrito aqui, ó. No verso 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, estava quieta, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Jesus disse que ela fez a melhor escolha. A melhor escolha. E olha que essa escolha de Maria é uma coisa interessante, quando você entende os costumes da época. Na época de Jesus, uma mulher, ela só podia cumprimentar ou o marido, ou o irmão, ou o pai. Qualquer outra pessoa que não fosse parte desses três, ela não podia falar. Quando Jesus estava lá no poço, chamado lá o poço lá da mulher de Samaritana, que era o poço de Jacó, quando Jesus se dirigiu àquela mulher, ela espantou de Jesus falar com ela, porque era completamente contrário ao costume da época. E naquela época, os pregadores não pregavam de pé, como eu estou aqui, não, era sentado, todo sentado, sentava, porque se pregasse de pé, era uma desconsideração, mostrava que a pessoa estava querendo falar algo rápido para ir embora, então sentava, ou seja, eu vou ministrar, vou falar, o tempo que for necessário, e o outro sentava para ouvir. Só que quando o homem estava ensinando, quando o rabino estava ensinando, nenhuma mulher poderia sentar-se ao lado dele, só homens poderiam fazer isso. Mulher tinha que ficar de longe ouvindo, mas a Bíblia diz que Maria estava lá sentada diante de Jesus. Ou seja, ela fez uma escolha que foi além da época dela. Ela estava tão interessada naquilo
que ela tomou o espaço de um homem e sentou ali. Os homens podiam chegar e falar: sai daí, mulher, você ficou maluca? A irmã dela estava falando: tira ela daí, Jesus. Ela não devia estar aí, ela devia estar aqui me ajudando. O lugar dela é aqui. Mas ela escolheu o lugar que ela considerou o mais importante. E o mais importante era estar ali. E Jesus falou: ela fez a boa escolha. É contra os costumes, é contra a cultura, mas ela fez a melhor escolha. E o que é que Jesus chamou de melhor escolha? Isso aqui é muito importante. Porque quem está avaliando isso não sou eu, não é você, não são os apóstolos, é Jesus Cristo que está dando um diagnóstico. É Ele quem está dizendo o que é a melhor escolha. E aqui está escrito, ela estava ali, vou ler novamente para você. Olha aqui, quedava-se então quieta, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. O que ela estava fazendo? Ela estava desfrutando de Jesus. Ela estava ouvindo a verdade. A verdade estava entrando, ela estava olhando, você sabe, ela estava se transformando em Jesus Cristo. Porque a transformação minha e sua em Jesus é olhar para Jesus, é renovar a mente. É isso que ela estava fazendo ali. Ela sabia: eu tenho que servir, eu faço parte da casa, eu sou anfitriã, mas tem algo aqui mais importante do que isso. Eu não posso fazer as duas coisas ao mesmo tempo, então eu vou ficar com o que é mais importante. O mais importante era estar diante do Senhor. O mais importante na sua vida com Deus é o Senhor. Não é aquilo que você pode fazer pelo Senhor, é o Senhor. Não estou falando que a gente não deve fazer algo, estou falando que é o mais importante entre um e outro. Então comece por aquilo que é mais importante. E essa parte que ela escolheu, o que produziu nela, que era completamente diferente do que estava produzindo a escolha da irmã dela? Descanso. Ela estava lá descansada, ela estava lá quieta, ela estava lá satisfeita. Ah, mas os outros vão falar que se eu amar a anfitriã, não importa, aqui é mais importante. Ela está ali focada, ela não estava desesperada, ela não estava preocupada, ela não estava ansiosa, ela não estava reivindicando nada, ela estava só assimilando, só assimilando, só assimilando. Eu falo para você, quando você acorda de manhã, você vai fazer a coisa mais importante. O que é que você faz? A gente sempre começa pelo mais importante. Se você não ora e não flui, é porque isso não é o mais importante. Você ainda não entendeu a importância disso. Porque se entendesse a importância disso, você ia começar por isso. Maria entendeu, Marta não. Maria escolheu. Quando você escolhe a melhor parte, você descansa. Então qual é a melhor parte do seu casamento? É o seu cônjuge. Ah, então, pelo amor de Deus, aí então não tem nada que presta no casamento, porque meu cônjuge é a melhor parte. Então você não enxergou ainda nele ou nela aquilo que Deus vê. Porque Deus está nesse casamento, Ele está abençoando esse casamento, e tem algo de bom na vida dele ou dela para você, mas você ainda nem percebeu. Porque o melhor do casamento não é a casa que você pode comprar, o carro que você pode comprar, os passeios que você pode fazer, o sexo que você pode ter. Não, o melhor é a pessoa. Porque existe um depósito naquela pessoa que Deus colocou para você. E você desfrutar disso é o melhor do casamento. Qual a melhor parte dos filhos? São os filhos, desfrutar dos filhos. Eu tenho 7 netos. Eu sempre falo para minha esposa: olha, nessa idade que eles estão, porque a gente chega na casa deles, vem correndo: ah, vovô, ó vovó, mais ó vovó do que o vovô. Aí vem, né, porque quando eu chego primeiro, eles vêm, me abraçam e falam assim: cadê a vovó? Está chegando. Quando ela chega primeiro, eles abraçam e não perguntam cadê o vovô. Aí eu falo: mas tá bom, faz parte, eu sei disso, eu também, se eu tivesse que votar entre mim e ela, eu voto nela, então tá bom, eu já sei disso. Então veja, eles estão ali desfrutando, e eu falo para ela: vai chegar uma hora, nós hoje somos importantes para eles, mas vai chegar uma hora que eles não vão olhar para nós, não vão ser nada. A hora que completar 10 anos, 12 anos, eles vão ter os amigos, vão ter outra coisa, entra no celular, não sai mais, não sei mais o que, eles vão chegar, eles estão aqui no celular, ô vovô, e continua aqui. Hoje nós vem correndo, abraço e tudo. Eu falei: então vamos desfrutar desse tempo, porque depois não vai ter mais. Desfruta disso. Então o mais importante é a pessoa, o mais importante é o relacionamento, o mais importante é a conexão que nós temos. Então nós estamos aqui nessa conferência,
Então é importante você ouvir a palavra de Deus, mas o mais importante que enquanto igreja é a conexão que nós geramos entre nós, sabe por quê? Deus nos chamou para viver uma vida coletiva, e se tem uma coisa que aí fora as pessoas não sabem, é viver de forma coletiva. Eles vivem de forma individual, e o individualismo é insensado, é valorizado, mas no reino de Deus é o contrário, a conexão, a família, a equipe, a vida em comunidade, isso é mais importante. Então você veio para uma conferência, você é abençoado de ouvir uma palavra, renovar a mente, mas o mais importante é a pessoa de Jesus aqui que você desfruta e os irmãos que você desfruta. Isso é o mais importante. Maria, Jesus, não sou eu que disse isso, é Jesus que está falando. Ela fez a melhor escolha, ela escolheu a melhor parte. Marta, ela escolheu a mim, Marta. Ela escolheu, é Jesus falando para Marta, ela escolheu ter comunhão comigo. Você preferiu servir comida para as pessoas, mas Maria resolveu ter comunhão comigo. Ela fez a melhor escolha, Marta. E aí Jesus termina falando algo muito poderoso, e que aí você vai descobrir por que às vezes você não prospera e não cresce, por que às vezes a célula não multiplica, por que o casamento não vai para frente, por que você não prospera financeiramente, e por aí fora vai. Porque é o seguinte, Jesus diz, e essa parte que ela escolheu, ninguém pode tirar dela. Mas essa que você escolheu, você pode ficar sem ela. Mas essa aqui ninguém tira. Então veja, a melhor parte, quando você sabe escolher, ninguém tira. Quantos casamentos às vezes se desfaz porque estão vivendo e não estão escolhendo a melhor parte, aparece uma terceira pessoa e leva. Mas ninguém termina um casamento quando a pessoa escolhe dentro do casamento a melhor parte, porque não tem espaço para outro. Quem é que vai querer estar com outra pessoa, sendo que está com alguém que valoriza a pessoa? Não vai. Então veja, o que é que Jesus está falando? Olha, ela escolheu eu. Ela escolheu ter comunhão comigo, ela escolheu aprender comigo, e tudo isso que ela vai ter, toda essa transferência de poder, de unção, de verdade, de tudo, de conhecimento, ninguém vai tirar dela, é impossível ser tirado. Agora, servir aí, você está com muito serviço, outra pessoa pode substituir, e pode servir até melhor do que você. E aí de repente alguém fala, não, nós não precisamos mais de você para servir, porque temos alguém aqui melhor para servir. Então você pode perder isso. Se você não vê na sua vida profissional a melhor parte, você acaba perdendo o emprego. Se você não vê na sua empresa a melhor parte, você acaba perdendo a empresa. Se você não vê no seu casamento a melhor parte, você acaba perdendo o casamento. Se você não vê nos seus filhos a melhor parte, você acaba perdendo seus filhos. E por aí fora vai. Se você não vê na célula a melhor parte, você acaba perdendo a comunhão e a conexão com o reino de Deus. Se você não vê no culto a melhor parte, você acaba o culto se tornando para você alguma coisa cansativa, porque você não está escolhendo a melhor parte. Esse é o ano da casa cheia. Qual é a parte que você vai escolher? Eu vou te falar algumas partes. Você pode sentar aí e ficar falando, não acredito nessa palavra. Você não vai desfrutar. Eu não vou fazer nada por isso. Então você também não vai desfrutar. Mas se alguém olha e fala, essa palavra de Deus, eu abraço ela, você vai desfrutar disso. Você casa enche, sua família casa enche, sua célula enche, a igreja enche, porque você escolheu a melhor parte. Então veja, a escolha é sua, mas as consequências também. Jesus, há 2000 anos, ensinou isso. E ainda até hoje tem gente escolhendo a pior parte. E não estou falando de coisas pecaminosas. Você já escolheu a vida. Mas na vida com Deus, tem parte melhor do que outra. Então escolha a melhor parte, para que você não perca, para que você prospere, para que você esteja sempre crescendo, tendo mais coisas, porque você está escolhendo a melhor parte, para que você viva de forma descansada, para que você viva de forma tranquila, para que você deite no seu colchão e durma, porque você está em descanso, porque você escolheu a melhor parte. E a melhor parte é desfrutar do Senhor Jesus. Essa é a melhor parte da vida cristã, é o desfrute. Jesus é a joia do universo. Deus te ofereceu a joia do universo. Quando alguém faz a melhor escolha,
Jesus disse, o reino de Deus é como? É como aquele que fez a melhor escolha. Ele deu alguns exemplos. Ele disse o seguinte: é como alguém que vendia pérolas, colecionava pérolas, e encontrou uma pérola muito mais valor, com maior valor do que as outras. O que ele fez? Escolheu: vou tirar aquelas e vou ficar com essa. É como alguém que encontrou um tesouro num campo, e aí ele vai lá, vende tudo. Tudo tem valor, para comprar o campo, porque ele escolheu ficar com o tesouro. Mas qual era a diferença básica entre Marta e Maria? Por que é que alguém faz boas escolhas? É porque alguém tem revelação do que verdadeiramente tem valor. Quantas pessoas casam por conta de dinheiro? Não tem revelação do que é um casamento, e depois se estrubica todo. Quantos vão na célula porque acham que é obrigado a estar, porque senão vão ser amaldiçoados? Não entenderam nada, não tem revelação. Por isso nunca vai escolher a melhor parte. A melhor parte é quando você tem completa clareza. Na última parte do livro do jejum, nós falamos justamente sobre isso, revelação. A revelação vai te levar a fazer a melhor escolha. Eu até dei um exemplo, não sei se escrevi no livro, eu falei na live. O diabo vem e fala para você assim: esse mundo é bom, e eu te ofereço muitas coisas, muita distração nesse mundo. Estou falando para você que é crente, não estou nem falando para o ímpio, não. Estou falando para você que já conhece o Senhor. Ele fala: qual o problema de você trabalhar para comprar um carro? Qual o problema de você viver em função de sua casa? Qual o problema de você viver em função de férias, ou de descanso, de passeios, de roupas e tudo? Isso é pecaminoso? Você fala: não é. Então qual o problema? É mais ou menos como ele falasse para você assim: olha, é o seguinte, eu estou aqui com 10 milhões de dólares. Você nunca mais vai precisar trabalhar, você vai poder desfrutar o resto da vida, fazer o que você quiser, porque 10 milhões de dólares te dá isso. Mas o que eu tenho que fazer para ter os 10 milhões de dólares? É simples, tem uma caixa aqui, ó, uma caixa de sapato. Enfia a mão aqui dentro. Enfia a mão aqui e toma posse dos 10 milhões. Aí você falou: mas é muito simples isso, eu vou enfiar a mão aí. Mas aí vem alguém com revelação e fala para você assim: o Senhor, dentro dessa caixa tem uma cascavel. Ele não te falou, mas tem uma cascavel aí. Agora que você realmente sabe, faz a escolha. E se você é alguém que tem bom senso, você fala: tem uma cascavel aí dentro dessa caixa? Então o que adianta esses 10 milhões se eu enfiar a mão aí, ser picado por ela e morrer? Eu vou gastar, morto não gasta dinheiro, e se eu enfiar a mão aí eu morro. Isso é revelação. É quando você sabe exatamente o que é. Por que é que Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque o diabo mentiu e ele acreditou, não tinha revelação. E por que ele não tinha revelação? Porque não comeu da árvore da vida que Deus disse que podia comer. Se ele tivesse comido da árvore da vida, ele ia ter a revelação que o diabo estava mentindo. O diabo mentiu, mas só viu a mentira depois. Depois da morte ele viu. Então veja, eu e você precisamos de revelação para poder fazer uma boa escolha. Maria teve uma revelação que Marta não teve. Então para Marta, Maria está errada. Oh, essa mulher não faz nada, essa irmã minha, que coisa. Como que é que pode ter alguém assim tão preguiçosa igual ela, está lá parada, sentada, ouvindo Jesus? E eu estou aqui trabalhando, e pior, Jesus aceita e não fala nada. Isso é cego, isso é cegueira. Marta cega, não conseguia enxergar. Jesus veio e trouxe luz, falou: ô Marta, você está aqui pegando no meu pé, mas na verdade você está errada. Então veja, eu e você fomos chamados para fazer boas escolhas. E essas boas escolhas terão consequências na sua vida, na sua família e na igreja que você está. Mas precisa entender, compreender, para poder fazer boas escolhas. Os jovens às vezes vai conversar comigo sobre casamento e fala: pastor, como que eu escolho uma pessoa? Como eu disse ontem. Aí eu falo assim: aquela fulana é tão bonita. Eu falei: bonita agora, joga 20 anos aí, vamos ver como que ela vai ficar. Depois que ela tiver um filho, 2 filhos ou 3 filhos, continua olhando, vamos ver. Outra coisa, depois de um ano casado, a beleza vai para o ralo, e aí fica, é o ser. E se o ser não for bom, mesmo que seja bonito, você não tem mais gosto com aquilo. Então, mas aí o que eu faço? Escolhe alguém que ama a Deus mais do que você. Aí isso vai dar certo.
Fala, mas não tem que ter nem um pouquinho de beleza? Não, tem que ser bonito para você, mas não é o primeiro quesito. O primeiro quesito é ama a Deus mais do que eu, então isso já faz uma diferença enorme. Então isso é revelação. É entendimento do que é uma vida de casado 40, 50, 60 anos, que você vai viver com essa pessoa. Ah, é uma pessoa bonita. Não, mas é uma goteira na sua cabeça. E aí, você vai aguentar essa goteira até quando? Só porque é bonito? Não, o fulano é muito trabalhador, já está bom. Você vai aguentar um trabalhador que não tem consistência nenhuma interior, não tem nada a ver com Deus, vive atazanando sua vida quando você está querendo servir a Deus, você vai aguentar isso até quando? Então eu e você precisamos ter revelação daquilo que vamos escolher. Então Deus nos falou, esse é o ano da casa cheia. Qual a escolha que você vai fazer? Eu chamei a equipe de louvor aqui, eu quero orar por você. Qual parte dessa palavra, o ano da casa cheia, você vai escolher? Qual é a parte que você considera boa? Qual é a parte que você vai abraçar? Porque ela vai fazer diferença na sua vida. Ela trará consequências. Você pode passar um ano inteiro preocupado, você pode passar um ano inteiro ansioso por essa palavra, você pode passar um ano inteiro reivindicando, como eu disse para vocês ontem, tem um irmão lá que escreveu para mim, é o ano da casa cheia, minha cela só esvazia. Está lá preocupado, ruim da cabeça. Porque se eu ando da casa cheia, eu acredito ou não nessa palavra, e aí qual a escolha que eu faço? Não, se eu ando da casa cheia, significa que as redes serão cheias, eu vou testemunhar, mas para eu testemunhar, eu preciso ter uma experiência para falar, então eu vou buscar a Deus, eu vou desfrutar do Senhor, e aí vou testemunhar, e a hora que eu testemunhar, eu estou lançando as redes voltarão cheias de peixe, e a casa vai encher. Lá na minha família, lá na minha casa, vai ser cheio, porque eu vou chegar para o meu cônjuge e falar, olha, eu amo você, mas mais do que você, eu amo o Senhor, eu quero dar certo com você, eu quero te servir, eu quero te suprir, pronto, aí o casamento enche novamente. Aí chega para os filhos e fala, olha, não me importa as escolhas que vocês façam no tocante o que eu amo ou não, eu amo vocês, mas eu quero falar para vocês, vocês têm uma identidade, isso que vocês estão fazendo não combina com a identidade que vocês têm. Aí ele escolheu incentivar, escolheu amar, escolheu investir na vida dos filhos, pronto, a família fica cheia de novamente de prazer, de alegria e de satisfação. Mas você pode escolher falar, eu acho que anteontem, essa semana alguém perguntou assim, pastor, exortar é pecado? Eu falei, lógico que não, mas exortar tem forma de exortar. Você pode chegar para um filho e falar, você é um drogado mesmo, você não sabe que isso te mata, que isso acaba com a sua vida? Essa é uma forma de exortar. A outra é, você tem uma identidade, isso não combina com a identidade que você tem. Até quando você vai viver assim? Eu quero te falar, sua identidade é essa, de uma pessoa livre. Isso está escravizando você, por que você aceita isso? Não aceite isso, isso é exortação, mas é completamente diferente. Então escolha, porque a boa escolha, ninguém pode tirar ela da sua vida. Fica agora e a eternidade afora. E eu quero fazer aqui um desafio para você, que está aqui me ouvindo. Nós ainda temos 3 meses até o final do ano. Eu não sei o que você fez até agora com essa palavra do ano da casa cheia. Mas eu quero te propor que você busque intensamente uma experiência com o Senhor, para testemunhar essa experiência onde você trabalha, onde você estuda, onde você vive, na sua família, para os seus vizinhos. Essa experiência você vai contar para todo aquele que você encontrar, seja no ponto de ônibus, seja andando, passeando, você vai contar essa experiência. Se você quer escolher ter essa experiência para lançar as redes, fica de pé onde você está, que eu quero orar por você. Isso é uma escolha, você não precisa levantar, pode ficar sentado onde você está. Isso é uma escolha, mas eu quero te falar, essa é a boa parte na sua vida com Deus, porque essa experiência com o Senhor vai edificar a sua vida, mas mais, vai edificar a igreja, e a casa vai ficar cheia em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Então ore agora e peça essa experiência para o Senhor enquanto eu oro por você.